3 horas e 47 minutos, estamos recebendo mais uma vez aqui ao vivo no estúdio CBN, Arthur Igreja, nosso colunista sobre tecnologia e inovação. Olá, Arthur, tudo bem com você? Tudo ótimo, e contigo, Henrique? Tudo certo também. Arthur, você está trazendo para a gente hoje um tema muito interessante, né? Que é a adoção de carros elétricos no Brasil e também fazer um comparativo aí com outros países, né? A quantas anda, né, essa indústria automobilística elétrica aqui no país? Olha, Henrique, ela está um pouco mais devagar do que em vários outros lugares. E acho que é por isso que é importante falar sobre isso, esclarecer, pontuar algumas coisas. Então, em vários países, esse assunto está muito quente. Então, só para dar a medida, por exemplo, nos países nórdicos, falando ali de Noruega, Suécia, vários outros países, nós já temos mais de 50% dos carros novos vendidos são totalmente elétricos. Então, eu não estou falando necessariamente dos carros híbridos, né? E vários países, como, por exemplo, o caso de Portugal, as vendas já passam aí de 16%, que é muita coisa. E aqui no Brasil, nosso número ainda é muito baixo, então ainda não dá para dizer que é nem representativo, tá? Então, nós estamos avançando com os carros híbridos, né? A população deve estar notando que o preço dos carros está absurdamente alto, né? Então, aí é um dos ingredientes que acaba complicando a adoção do carro elétrico no Brasil, porque, afinal de contas, o real teve uma valorização aí de 40%, 50% comparado com antes da pandemia. Nós tivemos nesse período basicamente o fim do carro popular, né? As marcas estão lançando os carros custando mais de R$100 mil e os carros elétricos aí na faixa dos R$220 mil. Então é absurdo, né, o preço do carro aqui no Brasil. Isso tem retardado um pouco. Só que eu queria trazer outros ingredientes também. Para que o carro elétrico possa decolar, você precisa ter ao mesmo tempo um preço acessível, subsídios ou incentivos. E nós temos que lembrar que as taxas de importação no Brasil para carros elétricos são mais altas do que para carros a combustão. Então, só para o ouvinte entender, para você importar uma série de itens para carros elétricos, eles ou são considerados como carros a combustão, coisa que não faz sentido nenhum, ou eles entram em categorias até mais caras, né? Então, quer dizer, o Brasil precisaria de uma revisão urgente, enquanto outros países estão incentivando essa adoção de tecnologias verdes, o Brasil acaba tributando mais do que energias poluentes. E aí o que está acontecendo é que a indústria automobilística no Brasil, algumas delas estão tentando incentivar pelo menos os carros híbridos, aqueles que têm um motor a combustão e outro elétrico, né? E algumas estão entendendo que vai demorar muito mais no Brasil, seja pela falta de infraestrutura, ou seja, as estações de carregamento, pelas dimensões do Brasil, né? Porque afinal de contas a autonomia ainda é um pequeno problema dos carros elétricos, e aí as montadoras estão apostando nos combustíveis limpos, como é o caso do etanol. Arthur, sobre esse assunto eu tenho duas perguntas para fazer para você. A primeira é em relação a uma estruturação que se permita que as pessoas tenham esses carros elétricos aqui no Brasil. Cito que, como exemplo aqui Campinas, né? Existem alguns pontos, mas pouca coisa, né? Dali aonde as pessoas podem, por exemplo, carregar esse carro elétrico. Eu sei que aqui no centro de convivência tem um ponto, mas é uma coisa muito difícil ainda. Precisa ter também essa estruturação. E a outra pergunta que eu quero fazer a você é se a crise hídrica e a consequente crise energética que o Brasil passa por esse momento pode ser mais um fator que atrase ainda mais o país nessa corrida aí pelo carro elétrico. Bom, vamos começar pelo fim, né? Poderia ser um problema, porque a energia elétrica está muito cara, só que ao mesmo tempo os combustíveis fósseis também estão, né? Então, quer dizer, se a energia elétrica, porque ela ficou muito cara, né? O principal fator é justamente a crise hídrica, né? Então, os reservatórios em baixa, uma demanda muito grande de energia, principalmente no lado da indústria. Então, a energia elétrica ela está muito cara. Agora, isso poderia frear caso nós tivéssemos aí gasolina e etanol barato, o que está longe de ser verdade, né? Está muito caro mesmo. E apesar de tem várias publicações aí que mostram, né? Tem mais de 50 países em que a gasolina é mais cara do que no Brasil. Só que o problema é comparar também o nível de renda, né? Então, quer dizer, a renda no Brasil ela
ela está tendo uma baixa, nós temos esses problemas aí de uma moeda que se enfraqueceu bastante, então eu não acredito que esse seja um fator que está retardando a adoção de carro elétrico. Com relação aos pontos de carga, esse ponto é importante, porque é aquela velha história do ovo e da galinha, né? Ou seja, o que precisa vir primeiro? E aí, se você olhar os mapas de pontos de carga, por exemplo, em países que têm dimensões comparáveis com o Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, os fabricantes, sabendo do potencial do mercado e sabendo que tinha uma política de longo prazo para incentivo de compra, eles saíram na frente instalando toda essa infraestrutura para quê? Para poder incentivar, para poder fidelizar o consumidor. Então, nos Estados Unidos, é muito comum, você para num restaurante, você para num shopping, para numa loja, o tempo inteiro você consegue fazer uma carga rápida, né? E aqui no Brasil, na verdade, nós vemos aí em alguns pontos, em alguns shoppings, e normalmente, se você der uma olhada, tem poucos carros que estão fazendo uso, né? Então, aqui a situação está bem distante desse cenário que nós encontramos em outros países. E lembrando, né, que somando todos esses ingredientes que eu já citei, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, o carro elétrico ele ainda é mais caro para ser comprado, mas tem um conceito aqui que é muito importante, que é o custo total de ownership, de posse, né? Então, o que quer dizer? O carro elétrico ele é mais caro para ser comprado, no caso dos Estados Unidos ele é um pouquinho mais caro, não é como aqui, que é absurdamente mais caro, só que aí o que acontece? Você passa a gastar muito pouco para fazer essa recarga, o carro elétrico tem muito menos peças, ele é mecanicamente muito mais simples, as manutenções são incrivelmente baratas, então o que acontece? Quando você leva em conta 1 ou 2 anos de posse, hoje, nos Estados Unidos, o carro elétrico já é mais barato do que um carro a combustão. E só para fechar, recentemente, quando eu estive em Portugal, eu estava conversando com um brasileiro, e só para dar a dimensão de quanto isso está avançado, no caso, por exemplo, de Portugal, você não consegue se cadastrar no Uber, você não pode ser um motorista de Uber, caso o seu carro não seja elétrico. Então, só para dar a dimensão. E eu conversei com ele, eu pedi o seguinte, quanto você gasta para fazer a carga do carro para ter uma autonomia aí de 400 quilômetros, né? E o que ele me falou é que ele gastava por volta de R$30, né? Então, quer dizer, imagina que dádiva que seria isso, né? Você ter um custo de compra de carro que fica mais barato do que o carro a combustão e para você, abre aspas, encher o tanque, você gastar só R$30, né? Ou seja, tomara que o Brasil consiga mudar a legislação, consiga mudar a regulamentação e entre também nessa corrida aí pela eletrificação do transporte. Nossa, isso aí seria um sonho, viu, Arthur? Com certeza. Com o que a gente está gastando hoje para encher um tanque com gasolina? Exatamente. Tá certo. Arthur, amanhã você está de volta aqui no estúdio CBN, né? Exatamente, todo dia. Tá certo. Arthur, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço.